E deu ruim aí pro Bolsonaro, será jogado aos leões. Ó, ontem, 4 da tarde, muita gente estava esperando o pronunciamento do presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto. Pois bem, ele que é um dos maiores bandidos do Brasil, ele entrou com um processo no Tribunal Superior Eleitoral pedindo para anular os votos de mais de 250 mil urnas na eleição do segundo turno. E dizendo que o Bolsonaro, na verdade, teve 51% dos votos e o Lula só 49%. Só disso a satez do bandidão. Pois bem, o Alexandre de Moraes respondeu praticamente que imediatamente. E respondeu dizendo, olha, você vai ter que também dizer qual foi o resultado do primeiro turno então. Porque as mesmas urnas que você está questionando foram usadas no primeiro turno. Fizeram um estudo sem base nenhuma. Eu fui lá ler, se inscreve aí no canal, eu fui lá ler. Não tem base nenhuma para ele alegar que nas urnas restantes o Bolsonaro teve 51% dos votos e o Lula 49%. Ele não fala de onde ele tirou esses dados. Então, já que você tirou dados aí, vai tirando do acaso, diz aí quem são os deputados eleitos, quem são os senadores eleitos e quais governadores foram ou não foram para o segundo turno, porque as urnas foram usadas. Valdemar da Costa Neto marcou seu pronunciamento para as 4 da tarde, ficamos esperando. Pois bem, 4 da tarde, Valdemar vai lá e fala, olha, nós insistimos que tem que ser mudado apenas o resultado do segundo turno, porque dessa maneira a investigação ocorrerá de maneira mais célere. Então, aí, em outras palavras, para evitar a fadiga, é melhor que a gente não investigue o primeiro turno, não. Ia causar muita confusão, porque envolve muitos candidatos. Nós colocamos, para quem não sabe, quando você entra na justiça, tem quem está entrando, tem o requerente e tem o requerido, que é quem está sofrendo acusação. Aí ele fala, ó, nós entramos como requeridos o Lula, a coligação do PT, o Alckmin, os advogados do Lula, tá. Se a gente fizer o estudo do primeiro turno, além de demorar muito, a investigação vai demorar muito, a gente vai ter que entrar como requerido contra todos os candidatos de todos os partidos. Então, para evitar isso, é melhor que investigue só o segundo turno. É igual a Argentina ou a Alemanha que perderam aí na Copa do Mundo, falaram, ô FIFA, tem que anular o jogo que a gente perdeu, mas anula só o segundo tempo. Primeiro tempo, quando a gente estava ganhando, deixa lá, que dá bom. Aí no segundo tempo, ó, esse juiz não podia ser juiz não, ó, não tá ruim aí, a regra não tá clara, tira, só o segundo tempo. É isso que o PL tá querendo, vamos anular só o que a gente quer. Vai dar ruim, o Alexandre de Moraes... A petição, a decisão do Alexandre de Moraes, ela é claríssima, ela não dá margem para insistir nisso. Uma decisão dizendo, ó, anexe também o que vocês acham sobre o primeiro turno, senão a ação será extinta. Ou seja, não tem nem o que falar sobre isso. É palhaçada. A ação será extinta, porque eles insistiram em não fazer isso. Obviamente não ia fazer isso, porque o PL seria jogado contra todos os seus rivais. Só que tem uma coisa que não estão dando muito destaque. O Valdemar da Costa Neto, ele ligou para o Gilmar Mendes, antes de apresentar esse relatório. Ele ligou para o Gilmar Mendes, aí ele explicou para o Gilmar Mendes que ele estava sendo pressionado pelo Bolsonaro. Depois vazou na mídia. E a mídia faz o papel de porta-voz do Bolsonaro, que aí os bolsonaristas se inflamam com isso, sabendo que eles têm o apoio do Bolsonaro, que o Bolsonaro também questiona o resultado das urnas. Ok. Ele ligou para o Gilmar Mendes, não pense que o Gilmar Mendes não avisou o Alexandre de Moraes e que os dois não devem ter dado umas gargalhadas sobre isso. Só que o Valdemar da Costa Neto também ligou, sabe para quem? Por Arthur Lira. Ele ligou para Arthur Lira para falar, ô Arthur Lira, não pense que eu tô aqui atentando contra a democracia, não tô, Arthur Lira. Somos ainda amigos, tentei te passar rasteira, mas não, Arthur Lira, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o Arthur Lira, o que está acontecendo em Brasília nas últimas semanas? O Arthur Lira, ele está usando toda a força dele, vamos lembrar, o Arthur Lira, desde que ele é presidente da Câmara, ele tratora tudo que ele quer fazer. Ele quer aprovar uma lei, não importa quão criminosa é essa lei, ele sai tratorando. Ele vai usando o bolsolão para comprar voto e sai tratorando. Ele usa a máquina, a máquina pública e a corrupção para fazer o que ele quer. Pois bem, o pessoal da transição do Lula está negociando com o Arthur Lira para a PEC do Bolsa Família, que é a PEC de transição, para manter o Bolsa Família em R$600. Vai mudar o nome de novo para Bolsa Família, voltar com as regras do Bolsa Família que eram melhores e que também dá um bônus para quem tem crianças menores, obriga também que as crianças estejam na escola, que as mulheres grávidas façam pré-natal, tudo mais, vai voltar a ser Bolsa Família. Porém, o pessoal do Lula, que não tem o poder ainda, caneta pública nem nada,
tem que negociar com o Arthur Lira. Estavam brigando até 2 meses atrás. O Arthur Lira não está fácil na negociação. O que o Arthur Lira quer, ele quer uma garantia de que ele vai ser presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem. É isso que o Arthur Lira quer. Ele já está pensando nisso no ano que vem. Bolsonaro já está descartado dos planos, tudo mais. O Arthur Lira sabe que ele precisa dos votos do PL. O PL, que é o partido do Valdemar e do Bolsonaro, logo depois do primeiro turno da eleição, tentou dar uma rasteira no Arthur Lira e negociar com outros partidos para ter um presidente da Câmara do PL. Lembre-se, eu estou falando isso aqui desde da primeira semana do segundo turno. Eu falei algumas vezes, olha, lá em Brasília, o que os deputados estão pensando é o seguinte, eleição para a Câmara dos Deputados. Não querem mais saber de eleição. Porque as pesquisas já mostravam que o Lula seria eleito, eles já estavam pensando em fevereiro. E geralmente, essa eleição para a Câmara dos Deputados, já só se fala nisso em Brasília 6 meses antes. Pois bem, o Arthur Lira conversou com o Valdemar da Costa Neto antes do Valdemar fazer esse papelão aí na frente de todo mundo. Então provavelmente acordaram, Valdemar, você joga o Bolsonaro aí aos leões, você fala aí qualquer coisa que não vai dar em nada essa investigação mesmo e acabou. Acabou, o Bolsonaro que fique lá sozinho, ele e o gado dele. Pois bem, foi exatamente o que o Valdemar fez. O que o Valdemar fez é o seguinte, ele expôs o Bolsonaro fica exposto como golpista, como o chefão de todo esse golpismo aí. Ele se põe para os ministros do STF como, fui pressionado, não fiz porque eu quis, o que não vai adiantar nada para ele, e ele vai para o Arthur Lira e pede pinico. Arthur Lira, por favor, aí, porque ele sabe que o Arthur Lira, ele tem ingresso, ele tem contatos no Poder Judiciário que podem ferrar o Valdemar da Costa Neto, que tentou passar uma rasteira nele faz o quê? Nem 2 meses. Falar, peraí, agora você vai se indispor com metade do STF, agora você vem me ligar, ô Valdemar. Tá. Vamos ver, o que você vai me dar em troca agora? É isso. Estava sendo negociado nessa ligação. Então, só tem uma coisa nisso aqui. Na conta do Valdemar, para ele não se indispor com Arthur Lira, com quem já estava indisposto, com ministros do STF, com quem também já está se indispondo, é o quê? É jogar alguém aos leões. Quem que você acha que o Valdemar da Costa Neto pode jogar aos leões para que todo mundo fique assim, ok. Os leões, no caso, são os ministros do STF, que tem vários crimes aí para serem investigados. É o Bolsonaro. Prenda aí só o Bolsonaro, vão para cima só dele, a culpa não é minha. Agora eu te pergunto, você acha que vai dar certo o Valdemar fazer isso? Não vai, porque vai ser investigado também, porque queira ou não, quem pode pedir anulação é um partido. E quem deu o partido para o Bolsonaro se candidatar e para os bolsonaristas criminosos, muitos deles investigados por ataques contra a democracia, se candidatarem, foi quem? Fui eu, Thiago? Não fui. Foi o Arthur Lira? Não foi. Foi o Valdemar da Costa Neto. Não foi o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tem cargo no governo Bolsonaro, é ministro da Casa Civil. O Bolsonaro, por decreto, deu todo o orçamento da União. Hoje, quem cuida não é o Paulo Guedes, desde fevereiro. É o Ciro Nogueira. Quer dizer, ele tem controle do orçamento, ele tem controle de todos os cargos. O Arthur Lira, que é do partido dele, tem controle do Bolsolão. E eles não deram espaço pros bolsonaristas. Não deram espaço para Carla Zambelli, para Eduardo Bolsonaro, para esses lixos aí, não deram. Por quê? Porque eu já falei aqui, o Partido Progressista já sabia que o Lula ia ganhar e já queria migrar para o governo Lula o mais rápido possível, que vai acontecer muito em breve. E quem deu foi o PL. Então quem vai se ferrar, quem está entrando aí é o PL, porque o Bolsonaro não estaria questionando a urna judicialmente se não fosse o PL. E o Valdemar pode falar, fui pressionado. E daí? Você tem quantos anos de idade, ô Valdemar? Você não é o boy? Aquele que ia lá pra cassino, andava com 30 prostitutas, só o bonzão, o garanhão. Agora vem um broche igual o Bolsonaro e te pressiona, aí você vai lá e faz. E comete vários crimes, porque está sendo pressionado. Nossa, Valdemar, parece uma criancinha de 5 anos. Talvez alguns jornalistas aí da grande mídia caiam ou queiram cair nessa. Eu, Thiago, não. E tenha certeza, Gilmar Mendes, que de tonto não tem nada, e Alexandre de Moraes, que também de tonto não tem nada, não caem nessa aí. Vai ficar muito ruim para o senhor Valdemar, vai ficar muito ruim para o Bolsonaro. E agora veja que nos próximos meses o Valdemar, ele tem 2 opções. Eu não sei o que ele vai fazer. Tem 2 opções. A primeira é ele tentar jogar o Bolsonaro aos leões com todas as forças possíveis. E isso ele vai fazer em bastidores, ele não vai fazer isso em público. A segunda é ele se colar ao Bolsonaro e falar, vamos, é o abraço dos afogados, vamos tentar juntar força aí para ver se a gente consegue alguma coisa. Eu não sei, o Valdemar já foi preso?
Eu não sei se ele tem muito medo de ir preso de novo, ou se por ele já ter sido preso, ele pensa, não era tão ruim, depois vou solto. Não sei. Realmente não sei. Mas eu sei que a coisa tá bem ruim. A situação do Valdemar e do Bolsonaro vai piorar cada vez mais. Vamos lembrar uma coisa, são várias investigações do TSE contra o Bolsonaro, várias. A gente não tá lembrando de todas. Eu percebi isso esses dias, eu tava tentando lembrar de investigações contra o Bolsonaro. Eu falei, caraca, tem tanta investigação do ano passado mesmo que a gente não lembra. Eu vou te falar algumas investigações contra o Bolsonaro que vão dar em inelegibilidade dele e muito provavelmente cadeia ou alguma coisa. Às vezes tem investigação que dá 1 ano de cadeia, 1 ano o cara não cumpre pena em regime fechado. Mas se ele já tá preso por outra coisa, vai adicionando. Aí vai cumprindo sim. Eu vou te dar um exemplo. Em 2021, foram gravados vídeos de bolsonaristas que estavam pagando dentro de ônibus as pessoas para irem para Brasília, para o dia 7 de setembro. Tá lembrado disso? Pois bem, lembrado ou não, ou lembrada ou não, o Tribunal Superior Eleitoral e o STF começaram uma investigação sobre isso. Investigação que eu lembro na época, quando eu fiz vídeo aqui, aí quando eu lembrei disso, eu lembrei o que eu falei no vídeo. Eu falei, gente, mas essa investigação só esperem algum resultado dela em 2023. Então, tá aí, ó, 2023 vai explodir essa bomba aí pra cima do Bolsonaro. E agora, fica claro por algumas denúncias feitas pelo pessoal da equipe de transição do Lula, que parte do dinheiro que era roubado da comunicação ia para ficar pagando o manifestante para o dia 7 de setembro. Então já tem elos ali. Não sabemos em que pé está a investigação, mas ó, uma aí que eu tenho quase certeza que você não lembrava. Também tem uma outra de campanha antecipada do Bolsonaro com dinheiro de empresários, que eles estavam confeccionando bonés e bandeiras, tudo mais. Inclusive essa começou depois de um vídeo que eu publiquei no Twitter. Falei, Marque e Alexandre, marcaram, chegou no corregedor do TSE. Essa investigação corre no STF, no inquérito das fake news, e corre no TSE. São duas investigações que nem eu lembrava. Eu lembrava que tinha isso, mas eu lembrava que eram duas. Que era uma no TSE e outra no STF. Só 2 exemplos. A live que o Bolsonaro falou que a vacina dava AIDS, aquela live também está correndo no inquérito das fake news, que são crimes diferentes e são investigações paralelas que correm dentro do inquérito. São investigações diferentes que vão dar processos diferentes contra o Bolsonaro. Cada um deles dá alguns anos de prisão. E sabe qual é o pior? É que está tudo documentado e provado em vídeo. Muitas dessas investigações começaram por vídeos gravados pelo próprio Bolsonaro. Você acha que não vai dar ruim para ele? Mas vai dar muito ruim. Por isso ele está lá desesperado, tentando alguma estratégia para inflar mais os militares e esses manifestantes. Os militares não vão fazer nada. Tem manifestantes. Nossa, eu vejo cada vídeo. Tinha um cara passando de carro pela rua, em frente ao quartel de alguma cidade, não um quartel grande do exército. E aí um barulho, pum, pum. Aí conforme ele vai passando, ele chega no portão, tinha um bolsominion lá, de verde e amarelo, ele tá assim, batendo no portão do exército e chorando. E batendo no portão lá. E só tá ele, não é uma manifestação, só tá esse cara lá. Esse é o nível, parece uma esquizofrenia coletiva, um negócio, é uma loucura. Esse pessoal tá ficando completamente... Além deles serem fascistas, gente da pior espécie, eles estão ficando loucos. Aí quando eu falo louco, não é a loucura do cara que é psicopata, que é fascista, não. Tô falando da loucura da pessoa que começa a ver coisa, acreditar em coisa. A pessoa... Imagina você sair da sua casa, do conforto do seu lar, e aí você vai, pega uma bandeira do Brasil, enrola aqui, faz assim, um nó pra ficar enrolado assim, parece uma capa, aí você vai andando até a porta do quartel. Só tá você, não é manifestação não, só tá você. Aí você vai lá, começa a chorar e começa a bater assim no portão do quartel. É isso que tá acontecendo com esse pessoal. E esse pessoal, nesse caso, bater na porta do quartel não é crime, a não ser de perturbação do sossego. Mas os outros lá estão cometendo crimes, um atrás do outro. É isso que está acontecendo. Aliás, agora já começaram a falar que não podem mais usar a camisa do Brasil, ou seja, já podemos hoje torcer pela seleção brasileira em paz com a camisa do Brasil, porque os bolsonaristas começaram a rolar muitas mensagens nos grupos que eu monitoro. Começou mais ou menos uma semana, eu vi uma outra mensagem, eu achei que era gente infiltrada. Tá. Aí depois começaram várias mensagens diferentes, aquelas com emojizinho, com coisa em negrito, que parece feita pelo gabinete do ódio, falando para eles não vestir a camisa mais da seleção, a camisa amarela. E aí eu vendo foto de protesto, realmente diminuiu muito, diminuiu 80%. Esse pessoal, e eles inventaram porque o Tite é comunista. Vocês estão usando a camisa até agora, de repente pararam. Bom,
Obrigado, Bolsonaro. Fizeram uma coisa útil no melhor momento possível. Tá aí, ó. Já já estarão todos fechados com Bolsonaro. Fechados num pavilhão de presídio qualquer aí, ó. Falou.